Manel Tavares. Estava fazendo uma reflexão aqui da vida de Davi. Eu acredito que você que tem um mínimo de conhecimento bíblico, você vai saber quem é. Tem uma passagem da Bíblia, da vida de Davi, que ele era um jovem, acredito que com propósito, objetivo, e um deles era se tornar rei, com certeza. Porque eu acredito que um desejo ele só pode ser realizado quando você coloca intensidade nele e faz o que for necessário para chegar nesse objetivo, nesse desejo. Porque quem não tem um desejo, quem não tem um objetivo, vai viver a sua vida aleatoriamente, sem um propósito. E eu descobri que quando você tem um propósito e quando você tem um objetivo, você começa a trabalhar em cima dele, buscando maneiras e soluções para chegar até ele. Você que não tem, você que não, vamos dizer assim, ainda não decidiu o que quer da vida, nós queremos muita coisa. Querer todo mundo quer, agora pagar o preço, ter renúncias para chegar a esse objetivo é totalmente diferente. Então, voltando para a história de Davi, para a passagem da vida de Davi, o que eu aprendi com Davi? Ele era um jovem, a Bíblia diz que ele era um jovem, um ensinamento bíblico, e que ele tem uma missão dada pelo seu pai para levar alimento até os seus irmãos, onde estava acontecendo uma guerra entre Israel, os israelitas e os filisteus. E quando Davi chega naquele campo de batalha, ele nunca vai imaginar, eu acredito que ele nunca, e nem passava pela cabeça em chegar naquele local e ter uma visão onde soldados guerreiros fortes, homens de guerra, de batalha, homens que eram acostumados a vencer o inimigo, acuado, com medo de um só homem. E Davi, com a missão de ter levado o alimento, chegou naquele lugar e perguntou o que estava acontecendo. O que era aquele alvoroço? Por que o povo estava temoroso? Ele vai mais avante e vê que tem alguém desafiando, vamos dizer, o exército ali de Israel. E o cara era grande, a Bíblia diz que o cara era grande, gigantesco. Eu não levo para o lado religioso, sabe? Eu levo para o lado da minha vida, porque não existe mais um Golias gigante na minha vida que eu devo vencer fisicamente. Mas quando Davi viu que a oportunidade apareceu, por incrível que pareça, alguém que era pequeno, franzino, sem experiência de guerra ou de luta, um jovem, inexperiente. Mas ele viu a oportunidade que surgiu diante dele. Talvez ele nem imaginava, com certeza nem imaginava que aquilo iria acontecer naquele momento. E ele se perguntou e saiu perguntando por que o povo não estaria, por que o povo estaria com medo e não estaria no campo de batalha por causa de um homem. E ele vai, diante do rei e diz que vai enfrentar ali o gigante. Todo mundo zombou dele. Todo mundo desacreditou naquele rapaz. Por quê? Se olhasse em volta, todos que estavam ali eram homens de guerra, de luta, de batalhas, não de 2 anos, 3 anos, com certeza eram de décadas, e já tinham visto os horrores da guerra. E quem vai confiar um exército na mão de um menino? E ele se dispõe a lutar e você já sabe o desfecho. Ele vence a luta. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Quando se encontra com a oportunidade, quando se encontra com algo que você sabe que pode mudar e transformar a sua vida, eu digo a oportunidade, aquela que você detecta, não é aquela que talvez seja a oportunidade do seu crescimento. E você muitas das vezes deixa passar. Davi já tinha tido experiências de luta com urso, leão, animais gigantescos que para o tamanho dele seria fácil de um animal devorá-lo. Mas o que eu tenho dentro dessa história é que Davi, quando encontrou a oportunidade, ele não temeu diante
da oportunidade que foi lhe apresentada. Então o que eu quero dizer para você, que por mais que você esteja começando, que por mais que as pessoas não acreditem em você, que por mais que as coisas podem ainda não estarem dando certo para você, mas isso não significa que você não é bom no que você faz. Claro que no decorrer da caminhada você vai acertando os pontos necessários para que você fique melhor do que quando você começou. E é assim na vida de todo mundo. Davi com certeza ardia dentro do coração dele sim se tornar rei, porque ninguém se torna alguma coisa sem querer. Um médico não se torna médico querendo ser mecânico. Um advogado não se torna advogado querendo ser médico. Você entendeu? Até da mais, vamos dizer, simples profissão, a pessoa não se torna se ela não querer ser aquilo que ela tem na mente dela. Mas é cada um de nós que temos que decidir o que queremos ser. Decidir o que eu quero ser. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar meios para chegar aonde eu quero chegar. O que eu me relato, né, o que eu me identifico com a história de Davi é o seguinte, que ele não era conhecido, mas de certa forma, depois da guerra, depois daquele evento, daquela situação, onde um menino deu conta de resolver a situação, o nome dele já começou a ser falado. Segundo, Davi não tinha condição nenhuma fisicamente de enfrentar aquele homem com estatura gigantesca, ele não tinha. E terceiro, ninguém conhecia Davi, ninguém sabia quem ele era. Ninguém tinha ouvido sequer ouvir falar no nome de Davi. Então, se você tem essas características, mas não desiste do que quer, com certeza a oportunidade vai chegar e é você que vai resolver esse problema. É você que vai fazer com esse problema, com que esse problema seja resolvido. Mas é necessário agarrar e abraçar a oportunidade de querer ser grande. Todo ser humano carrega dentro de si a grandeza. Só que nós fomos ensinados tão errado que ser grande é pecado, que ser grande é ser egoísta, que ser grande não é bom para a pessoa, que ser grande traz muita dificuldade, traz muitos inimigos. Você tem inimigo pequeno ou grande, sendo reconhecido ou não. Então, o que eu quero dizer dentro desse vídeo é que não importa o momento e a hora e o que você está passando. O que importa é o que tem dentro do seu coração e na sua mente. E aquilo que você deseja, se não desistir e seguir em frente, com certeza você vai se transformar naquilo que você deseja. Ninguém que faz um curso de culinária e se torna mecânico, ele vai se tornar cozinheiro. Ninguém que faz um curso de uma preparação para caixa de supermercado e vai se tornar açougueiro. Ninguém que estuda 5, 7 anos para se tornar médico vai se tornar advogado. Você se torna aquilo que você pensa e age naquilo que você quer com ação física. E muitas não saem das suas dificuldades, dos seus, vamos dizer, do seu habitat onde está, porque já se acostumou, se acomodou, já está bom ali para ela. Mas dentro dela grita o desejo de um crescimento melhor, de evoluir, de crescer, de chegar mais longe. Só que as pessoas, elas têm um hábito peculiar de mentir para ela mesma, dizer que não, aquele lugar ali tá bom, tá beleza, eu tô conformado com isso aqui, eu sou feliz com isso aqui. Mas se realmente ela colocasse as palavras para dentro, para fora do que está dentro dela, como ela está infeliz com aquele trabalho, ela não está evoluindo na vida dela, se ela fosse falar isso para as pessoas de verdade, seria o contrário das palavras do que ela fala. E todo ser humano, deixa eu dizer para você uma coisa, todo ser humano, ele não é para ficar estagnado, ele é para evoluir. Se as pessoas não evoluem é porque elas têm medo, elas têm receio do que vão falar, medo das críticas, medo de ser incapaz, medo de não dar conta, medo de desistir. Isso tudo nós carregamos. Mas a diferença é o que você vai fazer com isso. Davi poderia muito bem, no momento que ele viu o gigante, ele poderia retomar. Ah, mas ele estava com Deus e você não tem Deus?
Você, com certeza, durante o seu dia, você diz que Deus é maior na sua vida, que Deus é grande, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus está no meio da sua família, Deus é contigo, mas no momento de enfrentar a oportunidade ou o problema, você se ajoelha. Davi não se ajoelhou para orar, não. Davi, aquele momento, o momento da oportunidade, o momento do problema, o momento da dificuldade, não é para se ajoelhar para orar, não, é para resolver o problema. Você já orou demais. E esse problema, ele não é resolvido com oração, ele é resolvido com ação. Você já orou, agora você vai. Quantas vezes Davi não salmodiou lá no deserto, sozinho, lá no pasto, cantava, orava, louvava, mas quando chegava a hora da ação, ele deixava a oração, acreditava que aquela oração já tinha feito e ia em frente. Agora você ora e não quer fazer nada. Você pede a Deus e fica sentado. Você diz que quer, mas não vai. Então não tem como acontecer isso, não existe. Olha aqui, eu quero que o meu canal, eu quero que minhas redes sociais cresçam, mas se eu não gravar vídeo, eu vou só querer. A diferença de quem quer realmente e a diferença de quem só diz que quer. A diferença de quem quer realmente e faz o que tem que fazer e a diferença daquele que só quer, mas não faz nada. Então, pense nisso.